Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Bom estarmos na presença do Senhor. A paz do Senhor para que estão aqui, para aqueles que estão em casa, né? Neste momento, nós vamos mesmo, o Senhor separou para nós estarmos compartilhando a palavra e que você esteja atento àquilo que o Espírito, né, quer nos falar, quer nos dizer nessa noite, tanto aqui quanto você em casa. E abra a palavra do Senhor mesmo em Juízes 1. Nós vamos estar compartilhando do 1 ao 7. Juízes 1, do 1 ao 7. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus. Também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, que se pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas os perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença, Pai. Colocando mesmo, Senhor, as nossas vidas, a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha mover, o Senhor venha operar e agir, Senhor. Mesmo o Senhor venha falar conosco, Pai. O Senhor venha direcionar, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer essa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Move, Pai. Move neste lugar. Move em cada casa, Pai. Na vida de cada um, Senhor, mesmo que está ouvindo, Pai. Que o Senhor, que Teu Espírito Santo venha mover a favor da Tua igreja essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Nós vimos mesmo a palavra do Senhor em Juízes, né? Juízes, ele pega o final da vida de Josué e vai até Samuel, até o último juiz, que é Samuel. E foi um tempo assim difícil, complicado para Israel, esse tempo que eles estavam vivendo, porque Israel era muito instável. Uma hora eles estavam muito com Deus, outra hora não estavam. Eles se envolviam na idolatria do lugar, eles se envolviam com tudo que estava ocorrendo no lugar. Então, assim, era muito instável, muito inconstante Israel nessa época. E Josué foi assim um líder militar excelente, né? Considerável, mas não tinha nenhum sucessor, ninguém para estar ali liderando o povo. E o povo começou a pedir, né, para o Senhor que enviasse alguém para estar liderando, alguém que estivesse à frente deles. E antes disso, o Senhor falou: olha, eu encarreguei Judá, a tribo de Judá, para ir contra mesmo os cananeus e os fariseus. E aí Judá falou: não vamos sozinho, vamos chamar a tribo de Simeão para ir junto. E aqui, que nós lemos, eles chamaram. E foram as duas tribos, e foram contra os cananeus e contra os fariseus. E o Senhor, como o Senhor tinha falado, o Senhor deu, né? Eles conseguiram, feriram mais 10.000 homens, né? Inimigos foram subjugados por essas tribos, que o Senhor já tinha dito que faria, através da tribo de Judá, através da tribo de Simeão. E eles foram contra esse rei Adoni-Bezeque, que é o seu rei da época, que estava mesmo lá com os cananeus. A história diz assim que ele era o mais terrível, o pior dos reis que havia. O que ele tinha feito? Ele mesmo declarou o que ele tinha feito, que nós lemos, né? Ele tinha o quê? Ele tinha 70 reis, subjugado 70 reis. Eles tinham cortado os polegares das mãos, dos pés.
E ele diz, esses 70 reis comiam as migalhas do que estava ali. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse subjugar, sobre essa ação de Adoni-Bezeque, né? Que é Senhor Bezeque. E a gente vai falar sobre isso, o que ele fez e o que essa ação, né, que usou esse homem pode fazer na vida daqueles que servem ao Senhor. Daqueles que, né, o culto passado, a Lorena falou sobre governo, sobre rei. Então, o que essa ação pode fazer contra aqueles que o Senhor chamou para ser rei, sacerdote, para ser discípulos, para estar seguindo o caminho do Senhor. E essa ação, ela vem, nós vimos aí, que ela vem para cortar. A primeira ação que ele fez, que ele falou, ele cortou o quê? Os polegares desses 70 reis. Os polegares das mãos. A gente sabe que o ícone da identidade é o polegar, não é verdade? Né? Tudo que você vai fazer um documento, está lá, né? A marca do polegar. A identidade está lá, a marca do polegar. Então, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Cortar os polegares das mãos desses reis. Não eram qualquer pessoa, eram reis. Nós vimos lá, 70 reis. Ele cortou os polegares. Então, a primeira coisa que ele tirou desses reis, o que foi? A identidade. A primeira situação que ele tirou foi, assim, pessoas que foram subjugadas, vamos dizer assim, castradas, por quê? Na sua identidade. Tirou a identidade deles. Adoni-Bezeque é uma ação de controle, de robotização, que a gente vê assim como um rolo compressor, que passa e vai o quê? Tirando, anulando a identidade, a criatividade, tirando tudo aquilo de bom que o Senhor tem para nos dar. Né? Ele distorce, ele tira toda a ação de criatividade, de identidade e de respeito das pessoas. Foi o que esse rei fez. E uma das coisas que a gente vê muito forte, assim, que ele fez, para tirar mesmo, diminuir esses líderes, tirando o potencial deles, tirando toda a ação deles, até assim, a gente vê, tirar a coroa, porque a coroa, né, significa o quê? Dignidade. Dignidade. O Senhor Jesus nos alertou, né, para a gente guardar, né, a coroa, guardar as obras, os sonhos, guardar aquilo, guarda a tua coroa, guarda aquilo que tu tens, né, para que não seja roubado, para que não seja tirado. E esses reis foi tirado. E essa ação, vamos colocar essa ação demoníaca que usou Adoni-Bezeque, e usa pessoas com autoritarismo, com pessoas com a ação de roubo, usou o quê? Para abortar, tirar os propósitos, tirar o planejamento, tirar tudo que as condições de reino na vida desses reis. A ação foi para tirar toda essa condição deles. E os reis, quando tiraram a questão dos polegares, esses reis, eles precisavam dos polegares para espada. Amém, queridos? Né? Eu creio que para firmeza, né? Para usar as armas e usar o arco, né? A flecha, esses reis precisavam dos polegares. E assim, eles o quê? Eles não poderiam ter mais essa destreza, não ter mais essa facilidade, mesmo que eles usassem, mas eu creio que seria com dificuldade, seria com grande dificuldade. Por quê? Porque eles estavam sem os polegares. Sem os polegares. Então, eles ficaram o quê? Sem condição de usar as armas que eram necessárias para a batalha. As armas, além da distorção da identidade, além do roubo da identidade, ficaram sem a ação poder utilizar as armas. Utilizar as armas que normalmente eles usariam. Como reis, os reis da época iriam muito em guerras, frequentavam muitas batalhas. Eles necessitavam disso. Então, foi uma das coisas que eles tiraram, que esse rei tirou. Né? E a gente vê assim que o próprio inimigo mesmo trabalhando no sentido de podar tudo de bom que esses reis poderiam fazer.
tudo de bom que poderiam fazer. E a gente vê lá da questão do polegar, do pé, né? A gente vê que o polegar do pé, ele dá o quê? Equilíbrio. Ele dá equilíbrio para a pessoa. Ele também dá destreza, dá agilidade. Ele nos ajuda, né? Quem não tem vai ficar o quê? Cambaleando, vai ficar inconstante, vai ficar sem força, né? Sem agilidade. E se precisar fugir? E se precisar correr? O que esses reis tinham que fazer? Não tinham condição. E se precisasse ir na batalha, na guerra e guerrear? Eles também não conseguiriam. Por quê? Porque eles tinham sido castrados, cortados, tirado essa ação na vida deles. Então, há uma ação demoníaca que tenta o quê? Parar. Tenta tirar a força, tirar a destreza, tirar toda a agilidade, toda a criatividade, a identidade. Tenta de todas as formas. Tentou todas as formas e fez com esses 70 reis. Mas a gente vê que se a gente não vigiar, não estar atento, muito dessa ação pode tentar contra as nossas vidas. Usando pessoas, que nem usou Adonibezeque, com autoritarismo, né, com poder, a ação de poder ali para podar, para tirar, mas também o próprio diabo, né, falando aos ouvidos, declarando, trazendo palavras, você não vai conseguir, você não pode, você não trazendo medo, insegurança. A insegurança, o medo, ela paralisa. É como se tivesse o quê? Sem os polegares, sem a destreza, sem a agilidade. Sem a identidade de filho. Sem a identidade de filho. É filho, mas não se sente. É filha, mas não se sente. Então, ele castra a identidade. E a gente vê que com Israel aconteceu muito isso lá quando eles saíram do Egito. Né? Eles saíram do Egito, mas a escravidão não saiu do coração e da mente deles. Então, eles viviam o quê? Lá no passado, naquele padrão abusivo de distorção. E a identidade distorcida, ela traz o quê? Orfandade. E traz esterilidade. Por quê? Porque não dá fruto, não tem condição de dar fruto. E, além dele fazer toda essa ação, mesmo o que mais que ele fazia assim de pior ainda, ele ainda falou, olha, e ainda, além de eu fazer isso, eles apanhavam o quê? Migalhas debaixo da minha mesa. Além de castrar os polegares, de cortar os polegares, de tirar a identidade, de tirar a agilidade, a destreza, a força para guerrear, a força para lutar, paralisar eles, ainda o quê? Ainda ele falou, olha, eles ainda comiam migalhas debaixo da minha mesa. Né? O espírito mesmo de inferioridade colocado, onde inibiu toda a convicção do coração deles, todo o fortalecimento. Esses reis, o quê? Comiam debaixo da migalhas debaixo da mão. Quanto que o diabo age contra as nossas vidas querendo fazer isso? Querendo que a gente come migalhas, querendo que a gente fique o quê? Debaixo da mesa comendo migalhas, com um sentimento de inferioridade, de incapacidade, que não tem condição, que não sei o que fazer, e que subjugado, humilhado, colocando a comer migalhas. E como eu disse, né, sendo filho e não tendo a identidade de filho. Não tendo a identidade, os polegares cortados, tirados. São reis que foram subjugados, humilhados. São reis que falaram, olha, vocês não têm direito, vocês não têm dignidade, vocês não são dignos. Quantas pessoas não se sentem dignos e ficam pegando migalhas? Não recebem a promessa de Deus. E eu estava lendo também, alguns dizem assim que os polegares, levando para o lado espiritual, é onde a gente tem firmeza, a identidade e a firmeza para receber e obter as nossas vitórias. Sabe?
É o mesmo que tirar essa convicção, tirar a vitória das nossas mãos. Então, esses reis, eles não podiam fugir, eles não podiam perseguir os inimigos, eles estavam o quê? Mutilados. E eu creio que essa mutilação na vida desses reis trouxe o quê? Traumas. Traumatizou. Muito mais ainda. E muito mais eles sendo reis, tendo que comer migalhas. Quantas pessoas a gente conhece que são reis, são sacerdotes, que o Senhor chamou e ficam comendo migalhas? Por quê? Porque não toma posse da promessa. Porque não toma posse daquilo que o Senhor tem para dar. Aquilo que o Senhor tem para fazer. Né? E não guerreiam, não lutam, desanima no ministério, na área profissional, em todas as áreas. Desanima por quê? Porque estão com esses polegares cortados. E perdem a firmeza, não usam a espada. E a espada nós sabemos que é o quê? A palavra de Deus. É a palavra do Senhor, é a nossa espada. Então, eles não têm como golpear o inimigo com a palavra. Perdem esse poder de golpear o inimigo através da palavra. E o Senhor, Ele trouxe essa palavra hoje para nós, porque espiritualmente o Senhor quer mesmo que a gente, anule toda essa condição que um dia pode ter acontecido nas nossas vidas, e para que um alerta para que não aconteça, que a gente não deixa acontecer, mesmo que o diabo venha falar, mesmo que o inimigo venha falar, mesmo que algum Adonibezeque com autoritarismo, com queira subjugar, que a gente não deixe. Não deixe, não aceite essa condição. Não aceite, né, ser subjugado, tirar a destreza da palavra do Senhor. E a mão, a gente vê como obra, né? A mão, quando fala em mão, a gente fala em obra. Em obra de ministério, em obra profissional. A mão é esse símbolo. E pessoas o quê? Que não tem como fazer o serviço, o ministério. Abortado, tirado o ministério, e ficam se sentindo que não é capaz. Não é capaz de exercer o ministério, não é capaz de seguir em frente, não é capaz de ir em frente. E essa ação, ela usa muito controle, tirania, intimidação, sabe? Intimidando aqueles que querem fazer, aqueles que querem ir em frente para trazer desistência, desânimo, para tirar o potencial, limitar as pessoas que o Senhor chamou para fazer a obra. E a gente vai ver na palavra do Senhor um contraste com esses 70 reis. Um contraste, está lá em Lucas 10, o contraste que nós vemos da questão dos 70 discípulos. Dos 70 discípulos que o Senhor Jesus chamou, que o Senhor Jesus separou. Está em Lucas 10. Ele separou esses 70 discípulos e disse para eles mesmos, 10:1 disse assim, olha, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o quê? Precedessem em cada cidade o lugar aonde ele estava por ir. Agora, Jesus, ele não usou de autoritarismo, sabe? O que Jesus fez? Olha, ele deu a seguinte advertência para eles. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Senhor deu a advertência, olha, eu estou enviando vocês. Eu estou enviando, ele separou esses 70, ele enviou, mas ele envia na liberdade do Espírito. E ele dá somente a advertência que, olha, a seara é grande. E a gente vai ver algumas coisas que Jesus nos colocou, nos alertou aqui nesse envio. Ele enviou, então ele está o quê? Delegando. Vocês vão fazer a obra, vão fazer aquilo que eu já designei para vocês, vão. Foi essa a ordem do Senhor Jesus para esses 70. Vão de 2 em 2, mas vão.
né? Falou para eles. Só que o Senhor falou aqui, olha, no 3, ele diz, olha, ide, eis que vos envio com cordeiros para o meio de lobos. Jesus está dizendo, falei, Jesus, o senhor não podia mandar para um spa, para uma coisa assim bem, né, legal, vai ali, é um lugar onde tem refrigério, né, numa festa, quem sabe, né? Mas não, Jesus, ele falou, olha, eu envio vocês no meio de lobos, são cordeiros no meio de lobos. Então, Jesus ele está enviando, a gente sabe que o cordeiro ele é manso, né? E o lobo ele mata, se deixar ele mata, ele estraçalha, ele é mortal, né? E Jesus está dizendo assim, olha, eu estou enviando vocês, mas eu dou essa advertência, cuidado, não se deixa contaminar. Cuidado que vocês vão o quê? Ter que guerrear. Não se deixa subjugar. Vai ter lobo? Vai. Vai ter alguém querendo? Vai. Mas não se deixa subjugar. Não deixa que o lobo venha atacar vocês e tirar aquilo que eu estou dando. Tirar aquilo que eu estou fazendo. Tirar a força, tirar do caminho, tirar do propósito, tirar da igreja. Não deixa. Eu estou enviando, mas vocês já vão com essa certeza, com essa convicção, que lá não tem só cordeiro, não tem só ovelha, porque o diabo vai colocar lobo, sabe? Então Jesus estava dando essa advertência, mas Jesus falou para eles, olha, em nenhum momento vocês vão parar. Por quê? Porque depois a gente vai ver que o Senhor vai falar com eles que eis que vos dei autoridade. Deu autoridade para eles irem. E Jesus falou, olha, se não leva bolsa, não leva foge, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. O que eu entendo que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, olha, não precisa se preocupar com o que vocês têm que carregar, com o que vocês têm que levar. Porque a gente sabe que o Senhor cuidou desses discípulos. Foi o Senhor que deu, o Senhor que alimentou, foi o Senhor que deu condição para eles. Então, não se preocupa. Não se preocupa com aquilo que tem que levar. Aliás, não leva nada. Não leva nada. Deixa que eu cuido. E esse não saudeis, quer dizer, não deixa ninguém no meio do caminho tirar você do propósito. Olha, esse é o objetivo. Esse é o foco. Então, não deixa ninguém tirar do propósito. Não deixa ninguém tirar do caminho, do foco que eu dei para vocês, da missão que eu dei para vocês. E Jesus falou, olha, onde vocês entrarem, se receberem a paz, amém. Se não receberem, a paz retorna para vocês. Então, não se preocupe em ser aceito. Não se preocupe se na cidade ou na casa que vocês vão ser aceitos. Em alguns lugares, vocês nem vão ser aceitos. Mas, de novo, Jesus falou, isso não vai impedir. Não vai impedir. Não vai impedir vocês de fazerem, de caminhar e de estarem. Não é a aceitação da casa, da cidade, das pessoas que vai mudar o propósito, que vai mudar a caminhada. Então, Jesus está dizendo, olha, no 9 ele diz assim, ó, curai os enfermos, que nela houver, na cidade ou na casa, e anunciai-lhes o quê? A vós outros que está próximo o reino de Deus. Que está próximo o reino do Senhor. Está chegando, está muito próximo. E a gente vê que toda essa caminhada, né, que Jesus propôs para eles assim, eu vejo o como que Jesus envia, ele dá advertência, ele ensina, ele instrui, mas ele sempre está incentivando o quê? A caminhar, a ir, a fazer. Vocês são os meus discípulos. Vocês são aqueles que eu estou enviando. Eu estou enviando com uma missão, com um propósito. A liberdade de servir ao Senhor. A liberdade de estarmos na presença do Senhor. E eles foram, né, nessa caminhada, e a gente vê que lá quando eles regressaram, que está lá no
No 17, regressaram os 70 possuídos de alegria, cheios de alegria. Por quê? Dizendo, Senhor, olha a experiência que eles tiveram. Se submetem pelo teu nome, sabe? É a experiência que o Senhor deu para ele. E o Senhor diz, olha, eu dei autoridade para vocês. Aconteceu algo sobrenatural quando vocês estavam fazendo a obra. Aconteceu algo que vocês não viram, mas quem é espiritual enxergou. Jesus falou, eu vi, eu enxerguei. O que Jesus enxergou? No 18. Mas ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A obediência do ID, a obediência de seguir as advertências do Senhor, as instruções do Senhor, deu a eles a autoridade. A autoridade, eis que vos dei autoridade para pisar, 19, para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. O Senhor Jesus deu essa autoridade. Deu autoridade para aqueles o quê? Que Ele enviou. E quem que Ele enviou? Ele enviou eu e você. Enviou você que está em casa. Ele nos enviou. Ele nos enviou com uma missão. Ele nos enviou com um propósito. Ele nos enviou. Lá em 1 Pedro diz o que nós somos. 1 Pedro 2,9. O que nós somos? Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse povo, amém? Nós somos esse povo que o Senhor nos chamou, nos delegou, nos deu uma missão. Sabe? E os discípulos, eles ficaram todos contentes de estarem prestando, fazendo essa obra. E Jesus falou, olha, não se alegre só, né? Não obstante, não alegrai-vos só porque os espíritos vos submetem, mas alegra por quê? Porque o seu nome está lá, escrito no livro da vida, arrolado nos céus. Fiquem mais contentes, mais alegres, mais felizes ainda por isso, porque o seu nome está lá. Graças a Deus, amém, queridos? Graças a Deus que o nosso nome... mas a gente também fica contente com o sobrenatural. A gente também fica contente quando o Senhor dá uma ação a essa autoridade e o inimigo deixa de agir em situações contra a nossa vida, deixa de agir contra a nossa casa, contra a nossa família, contra o emprego, contra o ministério. Quando a gente pode, o Senhor dá olhos para a gente ver, mesmo o Satanás saindo da situação. Como o quê? Como esse relâmpago saindo fora das nossas vidas, da nossa situação. Por quê? Porque nós usamos a autoridade. A autoridade. E o Senhor sempre está chamando, mesmo, sempre estava chamando os discípulos para o quê? Para seguir Ele, para estar com Ele, para estar fazendo a obra. Lá, antes do 10, lá no 9, a gente vê que Jesus provando aqueles que queriam segui-lo, se realmente eles iriam seguir. Alguns, né, disseram, não, eu quero seguir o Senhor, eu quero estar com o Senhor. Daí Jesus fala, bom, vocês querem me seguir, mas veja bem, no 9:58, Jesus disse, olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, Jesus estava chamando para algo que realmente precisava de um trabalho, de um deixar, né? Algo que às vezes pode se parecer ao nosso, para nós, a um trabalho árduo, difícil, de não ter aonde reclinar a cabeça. Era assim que Jesus andava. Era assim que ele trabalhava. Então, um diz assim, bom, então primeiro eu vou sepultar o meu pai. O outro falou, deixa eu primeiro despedir lá em casa, deixa eu fazer alguma coisa, sabe? Então, assim, eles não estavam, no primeiro momento, dispostos. Sempre estavam com o quê? Com alguma condição atrás para resolver. E Jesus foi muito claro, deixa os mortos sepultar os seus mortos, e ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino do Senhor.
Então, o que Jesus está falando conosco? Não tem que ficar olhando para trás. Não tem que ficar olhando para a condição lá atrás. Não tem que ficar olhando para aquilo que passou. Se é para seguir o Senhor, é para seguir para ir para frente. É fazer que nem a missão dos 70. É ir em frente. É ir e deixar o Senhor levar na condição dele. Mesmo que seja, sabe, aonde não tem aonde reclinar a cabeça. Mesmo que seja lá, mesmo no meio de lobos, mesmo que não seja para ser aceito, mesmo que seja com dificuldade, mesmo que tenha que expulsar os demônios, usar de autoridade contra os demônios, mesmo que seja para deixar o Senhor suprir a minha caminhada. O Senhor diz para mim não levar, que Ele iria suprir. Ele iria dar. Então, eu não tenho que me preocupar em estar mesmo pegando bolsas, alforjes, sandálias, coisas para mim. Por quê? Porque o suprimento vem do Senhor. Isso significa, não fica preocupado em ter que ganhar, em ter condição, em ter como para depois fazer. Ou se eu vou fazer, mas e daí as minhas coisas? O Senhor está falando aqui, olha, não se preocupa, eu vou suprir, eu vou fazer. Não carrega peso, não deixa as coisas velhas, as coisas que já foram, que já morreu, que já está lá atrás. Não precisa, larga isso e segue-me. Foi o que Jesus estava falando, antes de designar essa missão para eles. E a gente vê também na vida de Pedro, quando o Senhor ele estava lá pescando, e Jesus fala para ele, vinde após mim e farei pescadores de homens. E ele imediatamente deixou tudo e foi seguir o Senhor, no chamado do Senhor. Claro que a gente sabe que a nossa condição, nós temos que, mesmo temos a nossa área secular, o nosso profissional, mas, sabe, aqui dentro, no nosso interior, a prioridade tem que ser servir ao Senhor. A prioridade não é eu ganhar dinheiro, a prioridade é eu servir ao Senhor. Claro que eu tenho que trabalhar, claro que eu tenho que me sustentar, mas a prioridade no meu coração, no meu interior, é servir ao Senhor, é fazer a vontade do Senhor, é estar fazendo aquilo que o Senhor tem. E o Senhor, Ele muda. Se a gente tem dificuldade na nossa identidade, torna a falar de Pedro. Pedro, ele caminhava com Jesus e quando ele se viu apurado, o que ele fez? Ele negou Jesus. Ele disse, não conheço, não sei quem que é, por medo de acontecer quando Jesus foi crucificado. Ele ficou com medo, ele negou estar andando com Jesus. Mas o Senhor trabalhou tanto na vida de Pedro, que quando o Espírito Santo entrou mesmo na vida de Pedro, a palavra do Senhor diz que o quê? Que lá em Atos 2, quando ele se levantou, cheio do Espírito Santo, se converteu, foram batizados 3.000 almas. Então o Senhor é especialista em mudar a identidade, sabe? Mesmo que a gente lá no passado tenho recebido mutilações, castramentos, situações das nossas vidas, para anular, para distorcer a identidade, para tirar os nossos polegares, para tirar a nossa destreza, para tirar a nossa força. Hoje, o Senhor, Ele quer que o quê? Que eu e você tomamos posse dessa autoridade. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. O Senhor deu essa autoridade. Ele não quer que a gente fique com aquela visão daqueles 70 reis. Daquela visão de como nós sofremos e ficamos muitas vezes comendo migalhas. O Senhor quer dar a visão desses 70 que Ele enviou. Que Ele enviou para fazer uma missão e uma obra.
E se nós, por algum motivo, ainda temos essas dificuldades em nossos polegares, seja da mão, seja do pé, para caminhar, inconstância, desequilíbrio, não encontramos ainda o nosso ponto de equilíbrio no nosso ministério, na nossa vida, essa noite é a noite que o Senhor quer fazer isso. O Senhor quer quebrar todos os ferrolhos, todas as correntes que tentaram parar, mutilar a nossa caminhada, a nossa identidade, tirar a nossa coroa, a nossa dignidade, sabe? Nos tirar do propósito, nos tirar, muitos, né, tirar da seara aonde o Senhor enviou. Se nós paramos aí no caminho, sabe, saudando alguém e paramos com conversa e nos desviou, não vai por aí não, vai por lá, que é mais fácil, mais isso, mais aquilo, nos desviou do caminho, essa noite é a noite da gente falar, Senhor, eu não quero mais ninguém me desviando, me tirando do propósito. Eu quero estar no propósito, no caminho que o Senhor designou, que o Senhor deu. Sabe, é isso que o Senhor quer fazer conosco, porque nós somos reis, sacerdotes, nós somos discípulos, nós somos servos do Senhor, e o Senhor quer nos usar para quê? Para curar enfermos e anunciar que está próximo o reino de Deus. O Senhor quer usar a minha vida, a tua vida para isso, para anunciar isso. Mas o Senhor quer tirar toda a mutilação das nossas vidas. Nós somos reis, mas muitas vezes podemos estar que nem aqueles reis, com alguma área igual aqueles reis. Aonde Adoni Bezeque, o senhor Bezeque, usou de autoritarismo, usou de situações, de palavras, sabe? Palavras que tentaram mesmo tirar toda a nossa autoestima, tirar toda a nossa convicção, trazendo mesmo essa ação para tirar a possibilidade de nós caminharmos. E muitas vezes ele não tira só, não, eu estou caminhando, eu estou indo, mas que nem eu disse, é como se tivesse aleijado. Por quê? Porque tirou uma parte que faz falta na batalha, na guerra. Tirou algo que no espiritual está me tirando a força para ler a palavra, a força para usar a palavra, a força para usar de autoridade, a força para receber as promessas, a força para estar indo atrás, perseguindo o inimigo, tirando a identidade de filho, tirando as possibilidades e mais ainda, nos levando a aceitar migalhas, quando o Senhor, né, tem a mesa para nós. Quando o Senhor tem, né, a Lorena falou do rei Davi, um rei que tinha convicção do chamado. Convicção do chamado, por mais que o inimigo tentou tirar, ele não saiu da convicção do chamado. E é isso que o Senhor quer para nós. E eu vejo o Senhor falando conosco, ele falou domingo, está falando hoje, na mesma linha. Por quê? Porque ele quer gerar. Porque ele quer gerar em nós essa certeza e essa convicção. Ele quer nos dar força. Por quê? Porque ele quer fazer através de mim e de você. Porque ele quer fazer através daqueles que estão em casa, ouvindo agora. Ele quer dar essa força, essa ação de ânimo nas nossas vidas, para que a gente venha mesmo fazer e ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Seja mesmo contra o inimigo, seja como na vida de Pedro. Na vida de Pedro, quando Pedro se levantou e almas foram salvas. Almas resolveram estar com o Senhor. E o Senhor tem isso para mim. O Senhor, esses discípulos, eles voltaram, Senhor, com toda a alegria. Por quê? Porque a gente fica muito alegre quando o Senhor faz através da nossa vida, amém? Ai, como é bom ver o Senhor fazendo, o Senhor movendo. E é essa alegria de estar fazendo a vontade do Senhor que o Senhor tem para nós, amém, queridos?
Amém? Nós vamos orar, vou chamar o louvor. Nós vamos estar orando. Porque é noite de cura, é noite de libertação. É noite para o Senhor fazer na minha vida e na tua vida. É noite em que o Senhor vai te dar força, vai te dar, se você está precisando de uma identidade nova, o Senhor vai te dar, vai tirar a insegurança, o medo, vai te dar segurança para saber que você é filho e é filha, que você é discípulo, que você é rei, sacerdote, que o Senhor te chamou e Ele tem uma missão para ti na terra. Ele tem algo a fazer através da tua vida. E essa noite Ele quer dizer para você, olha, eu te dei autoridade. Eu te dei autoridade em meu nome. Em meu nome, diz o Senhor. Não é no nome de qualquer um, é no nome do Senhor Jesus. É no nome daquele que te envia. É no nome daquele que fala para você, vai. Não fica no caminho. Não deixa as coisas te atrapalharem. Não deixa o passado te atrapalhar. Não deixa as coisas do passado. Jesus está falando, olha, segue-me, segue-me. Não deixa o passado atrapalhar. Não deixa o que aconteceu ontem te atrapalhar. Hoje é hoje diante do Senhor. Hoje nós estamos com um propósito diante do Senhor. E o nosso propósito é seguir, é fazer a vontade do Senhor, daquele que nos chamou. A nossa prioridade hoje é essa. É isso que o Senhor quer fazer. Falar para você ficar em pé.